Agora eu vou passar a palavra para o Edson, né? Que traz aí essa pergunta instigadora. O que falta para você começar a se amar? É medo? Egoísmo? Teimosia? Como fazer esta autorregeneração? É interessante a colocação, não sei se o sol está bom, mas vamos lá. A colocação do medo, egoísmo e teimosia, porque é uma junção até mais ampla. Né? O medo eu poderia dizer que é a perca do controle, mas o medo é a posse. Eu tenho medo porque na profundidade desse sentir, eu gostaria de ter controle, uma posse. E eu não tenho. Por eu não ter esse controle, essa posse, isso me causa medo, pânico, que pode me criar bloqueios. Esses bloqueios podem estabelecer em mim sensos cognitivos, emocionais, principalmente, ou até mentais, de repetição. Repetir padrões. Por mais que conscientemente eu defina que é errado, mas inconscientemente eu resumo isso como algo que caminhe no meu lado, como algo que fique em mim. Muitas das vezes as pessoas elas não observam esse detalhe. Já o egoísmo é interessante, e o egoísmo também é controle. É meu, só meu. E a teimosia também é controle. Eu sei, eu faço, eu posso, mas é com muita força para fora e sem um conhecimento por dentro. Eu resumiria medo, o egoísmo e a teimosia, e para auto se regenerar, existir. Parar de sobreviver para fora com medo, parar de sobreviver para fora com egoísmo, parar de sobreviver para fora com teimosia e existir por dentro com uma coisa que pode lhe ajudar: silêncio. Se a gente levar o silêncio para fora da filosofia, o que é o silêncio a não ser a razão dos fatos? O que o silêncio não elucida? O silêncio não nos tolhe nada. E quando nos tolhe o silêncio algo, ele tolhe? Não, ele amostra a paz que nunca tivemos, a coragem que nunca nutrimos, a atitude que quase sempre não temos, a hombridade que a de muitos sonegamos, o caráter, a integridade, os princípios, a ética que não nos nutrimos. Porque o silêncio próprio, ele não vai tirar nada que seja de bom. Porque o silêncio não é ruim. Ele é elucidativo, ele é neutro. Ele não é punitivo, ele não é carrasco. Mas toda vez que o nosso silêncio nos atormenta pelo que eu sei, regimenta em mim guerras e batalhas pelo que eu mantenho, acimenta por mim tormentos e lacunas, bloqueios e desvairis, desequilíbrios, seja o nível da ordem que for no meu psique, mas quando o silêncio me castiga, pode ter certeza, ele evidencia a minha culpa, que me ocupa quase sempre de inutilidade. Pelo que, Edson? Medo. Por que medo, Edson? Porque é posse.
Por que egoísmo, Edson? Porque é posse. Por que teimosia, Edson? Porque é posse. E quem tudo quer possuir, do mesmo nível, quer pertencer e quer ser aceito. Todo possessivo é um carente por natureza. É um sozinho esvaziado de si. Se nós analisarmos por debaixo da casca da ferida, é o que eu vivo falando de vez em quando nas minhas lives. Eu me acordei com 38 anos de idade. Não quer dizer que eu me acordei porque agora eu me iluminei. Não. Eu não me apego nessas coisas. Mas eu me acordei, pelo menos para mim eu me acordei. Com 38 anos de idade, eu parei e falei, não, para um pouquinho aí. O que adianta eu ler de tudo se o que eu leio e o que eu posso dizer no meu silêncio, eu entendo, e no mesmo silêncio há uma prerrogativa dizendo, sim, mas você compreende no que entende? E a resposta vinha como um bufetão no meio da cara, não. Então quer dizer que tudo que eu entendi equivaleu a quê? A nada? Aí vem a posse, para um pouquinho aí, não pode. Como é que eu vou aprender e tudo que eu aprendo equivale a nada? Como é que eu vou pagar cursos e tudo que eu faço equivale a nada? Como é que eu vou gastar dinheiro, faculdade? Como é que eu vou fazer tudo o que eu fiz, me manter como sou, sustentar como estou e me obrigar a pertencer como até então eu fico? Como é que eu vou botar 47 anos, que é o que eu vou fazer dia 24 de maio, fora, se quando eu fico em silêncio, meu silêncio fala, rapaz, você é vazio. Aí me dá medo. E eu me escondo por detrás do egoísmo. A maior farsa do medo é a disputa. Todo mundo que não é feliz e se faz feliz tem medo. Por isso que disputa com a própria sombra. Verdade e realidade. E por isso que fica cada vez mais claro que o seu silêncio, para ele, é um demônio. Porque ele não tem lealdade ao seu próprio amor. Porque se ele tivesse lealdade ao seu próprio amor, ele estava pouco se lixando com a verdade e a realidade. Ele só estaria se garantindo na sua intimidade paz. A paz interior é o antídoto do medo. Aonde não elimina o medo, mas tratando com bandura, com lucidez, com ternura, tratando com humildade e simplicidade, o medo deixa de ser pânico e paralisia e um parasita na nossa conscientização humana e passa a ser apenas um sentido de alerta-aranha, aonde o medo se transforma em cautela, cuidado e senso de preservação, proteção, instinto. Aí você já não é mais dominado pelo medo. Mas para você fazer isso, você precisa entender que o que você entende só tem valor quando lhe dá paz. Ah, mas eu ajudei o outro. Me deu paz? Ah, mas eu fiz o bem por tanta gente. Lhe deu paz? É uma grande verdade que os nossos filósofos do passado já falavam. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, ele não diz amor para os outros, é para si, nada eu seria. Em verdade vos digo, homem, conheça-te a ti mesmo. Será que esse sábio está tentando dizer? Com esse conheça-te a ti mesmo. Porque tudo que você faz pelo teu entendimento para fora é cópia. O medo adora copiar. O egoísta adora copiar. E o possessivo, então, o teimoso, ama copiar. Agora, quando você faz para dentro, você aprimora. Essa é a diferença. Edson, você está dizendo que quando eu faço a caridade para fora pelo que eu sei, quando eu pratico o bem para o outro pelo que eu sei, eu estou copiando? Sim. É uma verdade. É ruim? Não. Não quando você, em mesma cota igual, idêntica, deixa uma reserva de bom senso antes do feito, mediante ao ato, algo como um fato de lucidez que abranda
a sua expressão humana. Porque quando o bem que você faz lhe torna melhor, não precisa motivação. Motivar para quê? Você precisa ir numa palestra, ouvir uma pessoa falar que é bom respirar com calma, para entender que respirar com paz faz bem? Aí, hoje em dia, eu vivo da terapia, tá? Vai ficar gravado aqui, e não sei em quanto tempo, eu sou muito claro com as coisas, muito pé no chão. Aí você vai ver pessoas, aí vão dizer, né? Sempre aquelas coisinhas de lei de sintonia, é fuga para mim. Existe lei de sintonia? Existe. Mas preste atenção. Como é que funciona os medos, o egoísmo e a teimosia? Eu tenho que sair daqui para ir lá no Sai Baba para ele botar a mão na minha cabeça e me abençoar, quando o Sai Baba era vivo. Isso é ruim? É? Você ser Divaldo Franco foi? Não. Se isso for algo viável, que o teu espírito precisa para modificar, vá. Porque se teu espírito diz você que foi, e nada em você mudou, continua a mesma coisa, você valia muito mais você entrar numa casa espírita ou se abraçar numa árvore, falar com Deus diretamente, se deitar numa grama. O medo, o egoísmo, a teimosia não aceita isso. Vai dizer, não, eu gastei dinheiro, eu fui ver Sai Baba, o mestre. Sim, mas e o verdadeiro mestre, sua consciência? Será que ele ouviu? E o verdadeiro ouvinte, sua essência, será que prestou atenção? E a verdadeira sabedoria, sua humildade e simplicidade, será que você levou na bagagem? Ou só a vontade de se encontrar com o mestre? Isso se estende a Chico Xavier, que já desencarnou também como Sai Baba, ou a qualquer outro. Eu não vou citar nomes, mas Márcia sabe dessa história, e é uma pessoa que eu estimo. Se o ver também um dia, ficar bravo, fazer o quê? É verdade. Um cara que eu estimo muito, uma pessoa. O cara fazia cursos de terapeuta caríssimos. Um dia o cara, para estacionar um carro, fez o próprio braço de pêndulo. Se ele ia estacionar ou não, eu parei assim, fiquei olhando. Ele na frente de direção fazendo o braço de pêndulo. Mas não sei se aqui tá bom, se aqui tá leve ou não tá. Eu fiquei que nem Márcia ali assim, ó. Botei a mão no rosto, fiquei quieto, esperei ele sair do carro. Quando ele saiu do carro, eu falei, mano, o que você fez ali dentro ali, cara? Não, é que eu quis sentir se as energias estavam boas. Pode parecer que eu estou fugindo do contexto que está na live aqui, nos estudos, mas não estou, não. Isso é medo. Porque se eu creio em mim, naquilo que eu entendo, eu aprendo por mim. E o medo se amodesta como cautela. Eu estaciono um carro em qualquer lugar, até numa encruzilhada, se ali tiver vaga. Eu sou. Porque não é o que eu tenho que me titula valor. É o que eu nutro que dá valor ao que eu tenho. E esse medo que está aqui, ó, some. E se ele fica, se transforma em cautela, e se duvidar, molda o meu instinto a ter bom senso. Na área do conhecimento, o que mais tem é medo, egoísmo e teimosia. Nossa Senhora! E parece que quanto mais cultura, mais medo, mais egoísmo, mais teimosia. Por isso que Jesus, quando veio, gostava de falar com as pessoas simples e tocava o sarrafo nos mestres da lei, que eram os que sabiam muito. Por quê? Porque medo, egoísmo e teimosia. Era saco vazio, boneco de posto. Copia. E o egoísmo, então, eu sei. O que é egoísmo? Olha só o egoísmo no conhecimento. Vamos ver uma palestra? De quem é a palestra? É do médium. Qual médium? Fulano de tal. Bacana. Quem é que vai se manifestar? Astar Sheran. Mesmo sendo verdadeiro. Criam. Mesmo sendo verdadeiro. Vale como eu falei para o Sai Baba. Opa, Chico. O que te leva ao conhecimento? É a essência do espírito? Ou é a coincidência do acaso? Que é o envolvimento do entretenimento do teu ego, que não te leva a nada, a não ser a ter medo, porque não sabe usar o que se entende, a não ser ter culpa, porque o egoísmo te manipula, aquele mais.
e por dentro você cada vez mais fica menos, 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 menos. E outra, a fé raciocinada não existe, existe a teimosia. Porque as pessoas confundem fé com teimosia. Pretensão cria teimosia. Fé dissolve essa heresia de teimar com o que é real para fora, com aquilo que já é mais de que real, nos realiza por dentro em paz. Fé não teima. Então, muitas das vezes a gente vê as pessoas egoicamente só fazendo o que gosta. Ah, mas você mesmo já falou na tua live que a gente tem que fazer o que gosta, o que ama. Sim, meu amigo, mas qual mundo de Alice vocês estão? Se eu fizesse realmente tudo o que eu gosto, eu posso garantir que eu seria talvez uma pessoa insatisfeita. Pode parecer um contrassenso, mas não é. Porque se eu fizesse tudo só o que eu gosto, não estou falando de coisas materiais, mas eu não seria nem a metade do que eu sou, em paz. Eu não gosto de me levantar todo dia, quase caindo da cama podre, 7 horas da manhã, sabendo que muitas vezes eu trabalho o dia inteiro atendendo as pessoas, que é algo que eu amo, com a cabeça estourando, cheia de coisa, mas é sagrado. E se não me levanto, pode ter certeza, retripica. E assim vai pelas pessoas também que me ouvem. Ah, então você não gosta de trabalhar. Não, não é isso. Eu estou sendo sincero. Com medo, com egoísmo, com teimosia, o teu conhecimento não é sincero para você. É uma culpa que te ocupa de inutilidade, porque você não se conhece. E essas 3 coisinhas aqui que a Márcia botou, medo, egoísmo e teimosia, da procrastinação. E eu repito, a maioria das pessoas, com todo o respeito que eu conheço, que tem essas 3 coisas e são procrastinadoras do conhecimento da própria vida, são pessoas maravilhosas, mas não se sentem neste mal que nelas se localiza. É difícil. Ai de você chegar, você não ouve uma pessoa dessa te pedindo desculpa, uma pessoa dessa não é, não falha, tipo, passa limpo. Você não ouve uma pessoa nesse tom aí, medo, egoísmo e teimosia, até se arrepende, mas tudo quando é com ele ou com ela, parece que tudo passa limpo, passa adiante, sabe? Ah, deixa pra lá. Não fala isso, mas agora, quando é com ele e com ela, o medo se vitimiza. O egoísmo se sente profundamente ofendido. E a teimosia que se sente atacado, ferido, agredido. Mas você me machucou, você fez isso para mim. Não confio mais, estou magoadinho, magoadinha. É algo tão triste e é o que eu mais vejo hoje em dia. Estou sendo bem claro, com todo o respeito às pessoas que podem ouvir depois, a vocês aqui de estudo, mas é uma verdade. Que é o que eu sempre falo, e se Deus vê que eu estou sendo ignorante, perdão, é meu momento, mas eu depois não vou ter vergonha de pedir perdão, desculpa as pessoas, mas pelo amor de Deus, quando algo de bom que você faz lhe faz mal, qual lógica que tem nisso? Mas Edson, há pouco tempo, para não perder o raciocínio, você estava falando que nem tudo que você faz você gosta. Sim, mas o gostar ou não gostar é relativo. Isso não manda em mim, eu não sou movido pela minha vontade nem pelos meus desejos. Quem é movido pela vontade e pelos seus desejos é gente fraca, que não sabe o que era a vida. Eu sou movido pelo meu raciocínio. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho que me vestir, e eu tenho esta obrigação comigo. Eu não posso fazer só o que eu quero. Eu preciso fazer o que é necessário. E outra, eu não sou escravo do que é bem, e eu não sou escravo do que é bom, e eu não sou fugidio do que é ruim. Eu só entendo que tem coisas que é como o ar que eu respiro, é para todo mundo, como o sol que nasce da manhã é para todo mundo. Eu tenho que fazer o correto, e o correto, muitas das vezes, é algo que eu não gosto, que talvez vai favorecer pessoas que eu não quero bem, talvez vai ajudar pessoas que eu acho que não mereça.
e talvez vai confrontar até conceitos profundos de conhecimento espiritual, de verdade, de realidade que eu sustento, mas nenhum deles me dá paz. Porque se me desse paz, eu não teria medo, egoísmo e teimosia. E não teria isso que eu estou falando agora. Dor, sofrimento, angústia e um certo lamento interior quando eu tenho que optar nem pelo bem nem pelo mal, pelo correto. E o que é o correto? Para todo mundo. E o que é para todo mundo? Torna eu mais um. Essa é a maior caridade que a gente pode fazer para a gente. Pegar o conhecimento que a gente tem e umedecê-lo, botar líquido nele. Esse líquido se chama simplicidade e humildade. E engolir. Quando começar a germinar, você vai ver que vai ficar difícil você falar, mas esse germinar vai fazer você, de dentro para fora, interagir. Você interage pelo que você é. Você não vai vomitar nos outros aquilo que você se imagina. Pense nisso. Essas 3 coisinhas aí. Particularmente, até eu colocaria outras, mas medo, egoísmo, teimosia é falta de personalidade e decisão. Hoje em dia tem gente que vem ainda em mim e pergunta assim, Edson, eu preciso sentir amor? Não. Mas você não é o Edson Rosa que vive fazendo poesia, livrinhos, panfletos, folhetos e botando na internet, falando de amor, 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 amor. Eu preciso sentir amor? O amor é algo que brota em mim? Não, o amor é algo que você decide. O amor é uma decisão. Eu tenho que lutar contra e, ao mesmo tempo, a favor. Contra porque nem tudo que eu desejo, e nem tudo que eu almejo, e nem tudo que eu quero, por mais que eu credibilize como amar, não é amar, é posse. É medo. Não é lúcido, é egóico, é bruto. E não é fé raciocinada, é teimosia carnal, porque para mim acreditar, as minhas tripas têm que sentir por dentro. Tipo, eu tenho que ver para crer. Eu tenho que ver só o que é bom. Meu Deus, é muito triste uma pessoa, particularmente, que tudo na vida vem fácil assim na palma da mão. Eu tenho até medo quando a minha vida começa a dar tudo certo, não que eu deseje que dê errado. Mas se eu não passar uma tribulação, como é que eu vou me forjar sendo como eu sou? Uma pessoa que errada ou acertando, eu tenho um Deus que me ajuiza, mas eu tenho a participação nisso, pô. Não sou uma ameba, nada. Eu creio na espiritualidade, eu creio na minha inteligência, mas eu creio muito mais na minha inspiração, que muitas das vezes coloca em xeque a minha intelectualidade e diz, tá, e aí, bonzinho, bonzão, tu te acha bom, onde é que está a tua paz? Esse tipo de assunto do emanar de amor são assuntos que dificilmente nesse tom, a gente não é melhor do que ninguém, vocês vão ouvir por aí. Porque para falar de medo, egoísmo e teimosia, eu não estou levando para um lado de psicologia nem da psicanálise, estou falando de um lado bem povão, vocês vão ver pessoas maquiando. Ai, porque você não sabe, você sai da sua frequência, você está muito enganjado com os mestres ascensionados, não trabalha com os Exus. Exus é bom, mas com mestres ascensionados. Olha, sua energia é diferente, cuidado, isso vai diminuir tua frequência, isso é muito terra-terra, o medo pode vir disso. Pelo amor de Deus. Eu já ouvi isso, muita. E o egoísmo, então? Não, você fez o curso do fulano de tal, do cicrano de tal, você está numa frequência, numa faixa. Esses espíritos estão querendo vir falar com você. Só pessoas nesse timbre quer vir se curar com você. Cuidado, você vai ter que reforçar mais, fazer o 3º, 4º, 5º, 16º, 30º módulo, porque senão você não vai manter a tua frequência. Isso é egoísmo. Quem compra isso, além de vaidade, tem egoísmo. Porque o egoísmo é um ismo, né? É um teimosismo. Ele não te dá aquilo que você sonega. E todo egoísta, quanto mais ele quer, mais ele se torna vazio. E quanto mais ele tem, mais ele fica oco. Não sacia-se. Então, o que eu posso dizer é que para a autorregeneração,
deste tipo de medo que eu estou falando, deste tipo de egoísmo que eu estou comentando, e desta forma de teimosia que eu estou aqui falando, só o existir por dentro. Lucidez. Todo caminho não. E essa lucidez não tem nada a ver com Ave Maria cheia de graça, Pai Nosso está no céu, tem nada a ver com, eu acredito no preto, não tem nada a ver com crendicismo espiritual e religioso. Tem a ver com você todo dia de manhã chegar, olhar no espelho e dizer assim, tá, mano, você vai fazer tudo de bom para todo mundo, você vai fazer tudo de melhor. Eu vou marcar aqui no relógio, são 8 horas da manhã. Quando der 11 horas da noite, quando você ir dormir, eu vou lhe perguntar de novo, você está dormindo bem? Porque eu me acordei bem, eu vou viver. Porque se você está dormindo mal por dentro, nós vamos ter que revisar amanhã o que nós vamos fazer. Porque tem alguma coisa errada. No que eu estou fazendo, no que eu estou lutando. Agora, se eu me acordo 8 horas da manhã, todo quebrado, lascado, mas todo arrebentado, mas olho no espelho, eu fico rindo assim, mas eu estou em paz, por dentro eu estou o corpo, é o tempo, é a vida, é a naturalidade do ser. Nem tudo é como a gente quer, mas o que eu sou me dá subsídio a manter a minha alegria, a manter o meu contentamento pelo que é em mim, além do meu conhecimento, mas pelo que eu sou. Seja em Deus, seja em Orixá, seja no que eu creio, seja no que eu conheço. E aí, quando chegar 11 horas da noite, eu venho mais quebrado e cansado ainda, mas podre. Mas é engraçado, o meu suspiro sai de alívio. Eu não preciso nem falar nada, porque eu levei para a rua o que eu trouxe para dentro. Não mudou nada. Mas você não veio mais cansado? Sim, mas isso é o corpo. Eu não estou falando do medo do corpo, do medo que o egoísmo pode corporificar na matéria, nem que a teimosia pode materializar no orgânico. Eu estou falando do medo de se sentir em paz sem precisar pertencer. Eu estou falando do egoísmo em se sentir em paz e lutar por esse egoísmo porque você tem que mostrar além. Você tem que se formar a quem você não é. Ou você tem que manter muito mais do que no fundo da tua consciência você faz por merecer. Porque ninguém justifica isso, é você. E a teimosia é você ainda bater cabeça em certos conceitos filosóficos, ritualísticos, magísticos, espiritistas, e desevoluir fazer o bem para os outros, mas não traz para dentro da sua casa, em cima da sua cama, no teu próprio sono, papai de espírito. Eu tive problema nos rins, já teve um momento de eu fazer aqui vocês, tem uma doença regenerativa dos ossos, na coluna, tem dias que eu não posso nem ficar sentado. Edson, como você é bonzinho. Não, isso não tem nada a ver com bondade. O que tem a ver com dor na coluna e ficar aqui falando com vocês? Não tem nada a ver. Você acha que eu estou fazendo alguma grande coisa? Não. É dor. Não tem nada a ver. Mas a minha paz está dentro de mim. E é isso que eu estou falando. O medo, o egoísmo e a teimosia, quando corporifica-se como falsários da paz, pode ter certeza. Ele vai te tirar e te despir pela superficialidade que você se demonstra. E ele vai te ferir com profundidade naquilo que você se soneca. Tua paz, tua integridade, tua lucidez, tua simplicidade, teu existir por dentro. Resumindo tudo, medo, egoísmo e teimosia, cada hora, peço perdão a Márcia, qualificar como se percebe. Quando a gente se qualificar pelo que tem, pelo que faz e pelo que se mostra, isso vai acabar muito mal. A gente tem que se qualificar pelo que se nutre e existir pelo que se guarda dentro de si. Obrigado, Márcia.